quando chegou lá no jazigo que a gente tinha comprado, mais uma surpresa. Eles tentando abrir o que eu e meus irmãos já tinham pago, não queria abrir. Aí ele coloca um ferro lá assim, né, que tem um buraquinho lá embaixo, até lá no topo, ele bate o ferro lá. Aí fez. Caixão lá dentro. Aí eu falei, moço, o que tá acontecendo? Ele falou, tem um caixão aqui dentro. Eu falei, não. Te venderam um negócio que tinha Eu comprei, eu falei pra eles no dia que eu tava comprando, eu falei, eu vou comprar aqui no cemitério Parque de Anápolis, porque lá é muito organizadinho, muito limpinho, totalmente diferente do nosso. Eu tive lá. Totalmente diferente do nosso aqui. Nada a ver, tudo muito organizadinho. Então eu fiquei feliz por saber que lá tava organizado, né? E falei, meu pai vai ficar aqui, porque o daqui é impossível trazer. E aí, de repente, acontece isso. Que surpresa horrível. E aí eu falei, e agora? Não, a gente vai lá chamar o coordenador e não sei o quê. E aí a gente deixa a senhora ver o crânio para ver como é que... Eu falei, mas não podia? Porque tem muita massa. Eles falaram até que ainda tinha alguns restinhos de cabelinho do meu pai, tinha a orelha e tal. Eu falei, como? Vocês falaram que não podia? Agora pode? Não, eu vou falar com o coordenador. Aí o coordenador deixou a minha irmã ver. Minha irmã acredita que sim, que seja ele. Porque a orelha tava perfeita ainda. Gente, como é que pode, né? 7 anos. Mas estava lacrado e eles não tiraram, eles abriram, né, o saco e furaram. Então, querendo ou não, ainda existe uma preservação ali. É louco. E aí, é igual eu falo, o plástico não decompõe. Não decompõe. Não dissolve. E aí, quando minha irmã olhou, minha irmã falou, mas realmente tem um quebradinho no crânio. E a orelha é dele. Aí eu entrei em desespero, né? Meu Deus, como assim? Como é que tá acontecendo isso e não põe um ponto final, né? Aí o coordenador falou, não preocupa não. A gente vai olhar os túmulos do lado para ver o que aconteceu. Quando ele olhou do lado, que eu não me esqueço, que tem um lápide bonito, com uma foto de um senhorzinho José, tinha 6 meses que ele tinha falecido, seu José. O túmulo do seu José estava vazio, e o caixão do seu José estava no túmulo do meu pai. Errado por engano. Meu Deus. Que bagunça. E aí eu falei, e agora? Eu sem saber de nada, eu não pensei na hora, né? Porque eu tinha falado, então a gente coloca meu pai num lote que não é de ninguém e tá tudo certo. Mas porque não era para ser assim, né? E aí eles falou assim, não, vamos colocar o seu pai no túmulo do seu José, que tá vazio, porque o seu José tá no túmulo do seu pai. E a gente vai entrar em contato com a família. Gente, coitado, nem depois de morto o povo tem paz. A gente vai entrar em contato com a família do seu José e vai dar tudo certo, a gente faz a troca. Sabendo que isso não pode fazer. Uma vez que desceu o caixão, você não levanta mais. Só com autorização do juiz. E eles iam fazer sem autorização do juiz. Se a família falasse, pode trocar. Eles iam fazer. Por quê? Porque ele sabe do processo. Sim. Ele sabia que ia dar peteco para eles. E aí, quando eu concordei, falei, não, então tudo bem, a família, vocês vão entrar em contato com a família, pode colocar meu pai no lugar do seu José e depois a gente faz a troca. Achando que era simples, né? Depois que minha advogada foi explicar isso. E daí, quando passou uma semana, eles falando que ia entrar em contato com a família naquele mesmo dia e no outro dia falava comigo. Nada de entrar em contato. Uma semana se passou, minha irmã me liga, desesperada. Mércia, liga a TV na Record pra você ver que tá passando a história do papai. Falei, o quê? A nível estadual, tava todo mundo tendo conhecimento. A família do seu José não concordou, claro, que eu também não concordaria, se fosse eu, diante da situação. Eles falaram, não concordo, vou chamar o jornal. Chamou o jornal, processou o cemitério, porque agora eles não acreditam mais que o seu José seja aquele que tá lá no túmulo do meu pai. E eles falaram, quem garante que é? É verdade. Se vocês fizeram essa bagunça. Com razão.
Sim. Toda razão. Aí eles entrou na justiça. Então, quando entra na justiça, só pode levantar seu José com quanto tempo depois? 5 anos. Advogado. Nossa. 5 anos. Então, com 5 anos. Esperamos mais, sim. Vamos esperar mais 5 anos. Meu Estamos Deus. esperando. Quando um belo dia aparece, bem antes da pandemia, apareceu uma carta para mim lá em casa, porque como eu estava mexendo com tudo, estou mexendo, tá no meu nome, né? E aí veio uma carta falando para eu comparecer numa audiência lá em Anápolis, urgente, tal dia, tananana, sem falta. Só que eu li e não entendi. Porque não entende, né, Vanessa? Quem quer ler não vai entender as letras, as palavras, né? Porque eu não dou conta de palavras difíceis. O vocabulário jurídico, ele não é acessível. E aí eu li, não entendi nada. Eu falei, meu Deus, mas o único problema que tem lá é o meu pai. Do cemitério. Só pode ser. Eu pensei, gente, quem tá me processando, né? Mas lá em Anápolis. Aí fiquei pensando, né, que o processo seria em mim, né? E aí eu lembrei de uma amiga que eu conheci lá na igreja, mas a gente conhecia assim de vista ou de oi, tudo bem, lá na igreja que eu participo, no balneário, que o padre tinha me apresentado ela como advogada. Quando eu contei a minha história para ele, ele falou, procura ela, e eu nunca tinha procurado, porque eu falei, já tá perto de resolver, né, tal, vamos trocar daqui, trocar o lugarzinho dele lá e tá tudo certo. E aí eu lembrei dela, e eu liguei para ela, falei, Lourdes, mas não assim como eu tô falando, liguei desesperada, chorando. Lourdes, chegou uma carta aqui para mim, bem provável de ser sobre o meu pai, e eu não tô entendendo nada. Eu não sei nem como que olha esse código aqui que eles mandou eu olhar, entrar no site, não sei de quê. Eu sou muito leiga nisso. Me ajuda. Aí ela, Mercy, onde é que você tá? Tem como você vir aqui no escritório agora? E eu contei um pouco da história para ela por telefone. Aí ela falou, vem aqui agora. Eu falei, posso. E a Lourdes, assim, tá sendo meu anjo, né? Porque eu falo sempre que Deus coloca anjos. Com certeza. E aí a Lourdes olhou, assim, leu tudo lá e já puxou, já falou assim, Mércia, a audiência é tal dia, tal hora. E ela pediu para eu contar toda a história, como eu tô contando para vocês. Desde a infância, quem era o meu pai, quem foi o meu pai. E aí ela falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, com os olhos cheios de lágrimas. A partir de hoje você não tá sozinha mais. Hoje você ganhou uma irmã. Eu tô com você. Porque eu falei pra ela, Lourdes, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho mesmo. Pra pagar os custos, eu sei que não é barato. Mas eu sei que Deus vai te pagar. Se você tentar me ajudar, pelo menos aqui, que você puder fazer. Ela falou assim, eu não tô te cobrando. A gente vê o que faz. Depois a gente vê isso. Eu não tô preocupada com dinheiro agora. E claro, aí para as idas e vindas, eu indo com ela, né? Eu pagando gasolina e tentando ajudar da melhor forma. Consegui, graças a Deus, dei um dinheirinho para ela resolver as outras coisas para mim. E a Lourdes, sabe, assim, pegou na minha mão de uma tal forma que pessoas, literalmente anjos mesmo, né? Que você não imagina. Porque eu não sabia nada da vida da Lourdes. Hoje eu sei muita história dela. E ela não sabia nada da minha vida. E a Lourdes me acolheu, assim, como uma irmã mesmo. E hoje ela fala, nós somos irmãs em Cristo. Você nunca vai deixar de ser minha irmã. E ali nasceu uma linda amizade, sabe? E a Lourdes está mexendo com isso ainda, para mim. E daí, a Lourdes foi na audiência comigo. O juiz explicou tudo, né? Queria ouvir toda a história desde o princípio da minha vida. E dali eu me deslanchei, porque ele quis saber até da minha infância com meu pai. E quando eu falei para ele que
O meu pai, para criar a gente, ele catou até reciclagem comigo dentro do carrinho. A promotora ficou indignada. Ela falou, não se enterra nem bicho desse jeito, quanto mais um homem desse. Porque o meu pai, para sustentar os filhos, quando ele perdeu o último emprego dele como vigilante, ele teve que catar reciclagem. Naqueles carrinhos de puxar mesmo, sabe? Parecendo uma carroça. E aí a filhinha caçula dele não tinha com quem ficar, né? Às vezes ficava na minha avó, às vezes ficava com os irmãos, mesmo os irmãos trabalhando já. Ele pôs uma lona separando dos papelão e fez uma casinha para mim lá dentro do carrinho. Assim. E aí esse foi meu pai, sabe? E eu contando para eles. E aí contei desde o princípio da minha vida, né, da minha concepção com meu pai. E ele falou, não, a gente vai descobrir onde o seu pai tá. O juiz bateu e falou assim, nem que a gente tenha que mexer no cemitério inteiro, a gente vai achar seu pai, Mércia. Só que você sentir tanta firmeza num juiz, Sim. Eu senti Deus falando, a gente vai pôr um ponto final. Porque é uma história que você já vem carregando, né, há anos e Porque eu anos. sempre peço para Deus, não me leva antes de eu resolver isso. Como eu falei para vocês, eu sou muito realizada. Hoje eu sou a mulher mais feliz da minha vida. Mas eu vou terminar de ser feliz quando eu concluir essa história. Vai respirar aliviada, né? Sabe, eu sou muito feliz com a minha vida, graças a Deus. Mas eu vou ser mais quando Deus me der essa graça. E eu sei que tá para vir. Porque eu senti, assim, Deus naquele juiz, sabe? E ele falou assim, olha, nem que a gente tenha que mover toda a quadra de onde seu pai estava e toda a quadra onde ele está agora. Mas nós vamos achar o seu pai. Pode ficar tranquilo. Pode demorar o tempo que for. Porque essa lei nossa, Mércia, é podre. Mas nós vamos conseguir. Ele falou com essas palavras. E é mesmo. E assim, eu fico feliz quando eu ouço essas histórias, Mércia, porque eu vejo que ainda existem pessoas que não tratam outras pessoas só no papel, como se papel fosse. Que um dos nossos objetivos dentro do meu escritório hoje é justamente isso, trazer a humanização. Não terceirizar as dores das pessoas em papéis para um terceiro que nem sabe da sua história ter que decidir. E quando eu vejo que um juiz quis te ouvir, que ele revirou a sua história, a sua dor, e comprou, te acolheu, né? Naquele momento, falou assim, não, eu vou te dar a solução, porque mediante a lei, o que ele poderia fazer? Não, é só naquele local, a gente só vai exumar aquilo lá. Se for, beleza. Se não for, também lavo as minhas mãos. Não, mas ele foi muito além do que uma lei permite. E isso me deixa satisfeita, de ver que a sua dor está próxima de resolver, porque uma pessoa olhou para você como ser humano. Com compaixão. Com compaixão. E aí a gente fez um exame. Minha irmã mais velha, meia pandemia, o juiz liberou para fazer um exame. Minha irmã foi. Eu estava até de Covid. Eu e o Eric estava de Covid na época. E a Lourdes falou assim, Mércia, pode ficar tranquila, que eu vou, mais a sua irmã, mais a Márcia, e ela vai fazer o exame. E vai dar tudo certo. A Lourdes, ela é muito positiva. É onde ela chega com uma positividade que o mundo pode estar pegando fogo, que ela vai lá e apaga. E aí, ela falou assim, olha, pode deixar que a gente vai dar um jeito. E foi lá, minha irmã foi e fez. Quando passou uns meses que a minha irmã tinha feito o exame, o juiz pediu para que os meus irmãos homens fossem. Porque lá constou que parece que não foi o suficiente, o material, não entendi. Alegou dessa forma, né?
que o material da minha irmã não foi o suficiente, que queria os filhos homens. E eu não quis ir. Eu optei por não ir. Mas aí meus irmãos foram, fez. Mas o juiz chamou os homens, Sim. né? Não tinha me chamado, nem chamado as outras filhas também não. E aí agora, há pouco tempo, aí teve um tempo de espera, porque meu irmão fez, e eu sem acesso nenhum, porque literalmente eu não sei averiguar isso, não sei entrar em site, não sei mexer nada disso, gente. A Lourdes pegou Covid. E ficou muito mal. Mais uma dor. Porque eu achei que eu ia perder a Lourdes. Lourdes ficou 3 meses. Ela entubou, ela não dava sinais. A gente fez um grupo de oração para ela 24 horas. E a Lourdes cada dia piorando. E daí eu falei, Senhor, a Lourdes não cumpriu ainda a missão dela aqui. Não por mim, você está entendendo? Uhum. Sim. Porque aquele coração gigante tem muita coisa para fazer aqui ainda. Eu creio muito nisso. A Lourdes, ela tem um coração gigante. Fora do normal. E a história dela de vida é muito linda. Então, a gente começou a fazer campanha para que Deus ressuscitasse a Lourdes. E a Lourdes ressuscitou. Aí a Lourdes voltou a fazer todos os tratamentos, né, para voltar a falar, porque ela já não falava, ela não estava enxergando. Lourdes não enxergava. Lourdes não falava. Causou muitos danos, então, o Covid, não. Lourdes não andava. Lourdes saiu ressuscitada, assim, mas... Bem debilitada. Bem debilitada. E aí, por uns instantes, eu achei que eu ia perder minha irmã, sabe? Mas Deus foi muito grandioso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Sim. Quando você menos espera, a gota de sangue dele vai lá e restaura tudo. Então a Lourdes foi aos pouquinhos, voltando, e eu sem notícia de nada, né? Do meu pai. Porque até mesmo que todos os documentos ficou com ela. Todos, eu não tenho nada. Eu literalmente não dei xerox para a Lourdes, eu dei tudo para ela. Certidão de óbito, tudo. E aí, quando ela voltou, que ela foi melhorando, passou uns meses, aí ela voltou pro escritório. Ela falou, Mércia, tô de volta. Graças a Deus. Né? Aí quando ela deu a primeira volta de carro no setor, voltou a enxergar, voltou a dirigir devagarzinho. Aí quando ela foi voltando de pouquinho, aprendendo a falar, e aí ela lembrou, né, dos documentos. Aí ela falou, olha, tá próximos a sair os exames dos seus irmãos. O juiz já mandou aqui. Aí logo saiu o exame. Só que o que acontece? A Lourdes olhou lá fala, seu José, que é o que está no túmulo do meu pai, dá para entender? 99,99999, que é ele. O do meu pai tá escrito, provável seu Mussolino. E não tem 99,9999. Aí a Lourdes entrou com a ação de novo. Porque ela quer saber especificando a porcentagem. Sim. Provável é muito fácil, né? Provável. Não existe. E aí ela falou, não, Mércia, eu não aceito. E ela entrou também com uma ação contra o cemitério. Ela falou, eu sei que você não quer dinheiro. Você quer resolver o problema, mas eu vou processar o cemitério. Não é assim uma punição, é só para eles terem noção do estrago que emocionalmente eles podem causar nas famílias. Quantos anos vocês estão desse jeito?
E quanto tempo ainda vai esperar mais, E né? quanto tempo vamos esperar? Porque agora, somando tudo, tem 16 anos. É muito Nossa tempo. Senhora, tá doido. Desgasta Muito demais tempo. isso. Não, e assim, é um detalhe, vocês têm uma probabilidade, né, de ser, mas vocês não têm a certeza Não ainda. tem. Já Existe pensou se uma chega? certidão de Então, já óbito? pensou se chega no Existe. momento ali, tá, não é? Aí não for. E aí, quando Vira ela me deu a tudo. notícia, assim, eu fiquei muito, muito feliz, sabe? Mas aí depois, quando ela me mostrou os documentos, aí a gente olhando, porque ela ainda estava se recuperando, né? A vista dela não tá a mesma. Agora sim, mas não estava a mesma. E aí ela falou assim, Mércia, eu vou entrar de novo. Porque você leu aí que eles não colocou a porcentagem. Eu não tô confiante. Eu vou pedir pro juiz. E ela mandou de novo. Então, a gente tá numa nova espera. Nossa. Porque aí agora, o que ela me explicou? Se ele vai fazer agora não mais com os filhos. Por quê? Não sei, pode ser que talvez nenhum dos filhos seja filho. Ou pode ser que lá não seja ele. Né? E então, prefiro pensar que deu alguma coisa errada e lá seja ele. E aí eles vão fazer agora, vai pegar uma outra parte óssea e vai fazer um novo exame só da parte óssea. Porque a Lourdes colocou lá que ela quer saber quem é aquela pessoa, já não mais quem é o seu Mussolini, né? Quem é aquela pessoa que tá lá? Sim. É o seu Mussolini ou é quem? Tem que ter alguém. Não, é alguém. É alguém. Mas quem? Quem? Porque aí agora vai descobrir. E daí agora pra frente eu não quero pensar que, e se não for? Porque é como o juiz falou, a gente vai mover todo o cemitério. Você já imaginou a bagunça? Nossa Senhora. Caos total. E quanto tempo vamos levar? Isso. Nossa. Dá nem pra imaginar, né? Então, assim, você tem que ter muita fé. Como eu falei no começo, se você não tiver fé, você não é ninguém. Diante das circunstâncias. Porque, como a gente falou, quando você enterra uma pessoa, por mais que dói, você sabe como que ela você falou foi. do seu pai, mas aí vem o consolo. Sim. Que ele porque tá na você glória. encerra o ciclo ali. Sim. Dentro do carro a gente tava vindo partilhando, né? Eu falei assim, Mércia, eu não sei mensurar a sua dor. Eu sei, assim, aproximadamente. Porque eu tive a certeza do meu. Quando eu cheguei em casa, via lá as coisas, a gente foi para um cemitério, teve todo, né, o processo. Velório, sepultamento. Voltou para casa, não tinha, acabou. Dói, consolo. Sim. Acabou mesmo. Você não. É a probabilidade de seu pai? É. Mas o que seu pai passou? Como que ele foi enterrado? Por que as pessoas fizeram isso? É muita coisa que passa na cabeça, né? Aí, e de repente, não, ainda você e a sua família ser acusados de algo que vocês, como se diz, vocês estavam fazendo porque vocês ainda não tinham nem a certeza que seu pai iria voltar ou não. Mas se voltasse, estava ali. Sim. E a falha do nosso estado, né? Que o atestado, já existia um atestado de óbito há 2 anos e não foram atrás para comunicar. O que eles alegaram é que quando fez lá, que chegou os exames do meu pai, da digital, que eles procurou. Eles foi até o endereço e procurou a família. Eu falei pra ele, mentira. Não procurou, ele não procurou a família. Logo que vocês descobriram quem era aquele homem que estava ali, vocês não procurou, porque na rua toda sabe quem é meu pai. O setor sabe quem é meu pai. E principalmente a minha irmã estava lá o tempo todo. Minha irmã não sai de casa. Minha irmã trabalhava, né? Trabalhava em casa. Então, como que vocês procurou? Vocês não foram até lá. Vocês não tiveram o esforço de procurar. Não tiveram interesse. Pode até ter colocado no relatório que realmente foram, né? Não, eles colocou. Tem uma fé pública, mas não... Eles colocou lá, a gente procurou e não encontrou nenhuma família. Por isso a gente enterrou como ignorado, não como indigente. Mas ignorado é porque não achou. Procurou a família, não encontrou ninguém e enterrou. Um absurdo, né? Sabe? Então, assim,
É muito falho. Tem a Edsonina. 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 Quem vê a Mércia sempre sorrindo não imagina as marcas que ela carrega. Eu chorei muito com ela ouvindo essa história. Minha cliente. Ela falou que várias coisas também. Maior história de maravilhosa. superação.